Você mentiu para mim o tempo todo, gritou Inês, com os olhos cheios de lágrimas. Ninguém no pequeno bairro de Arroios imaginava que o homem que fingia ser pedreiro era, na verdade, um milionário e que a mulher que o expulsou de casa seria a única capaz de curá-lo. Lisboa respirava a luz naquela manhã de primavera. O Tejo espelhava o céu como se o tempo tivesse parado, e no meio das ruas estreitas de Alfama, o som distante de um fado parecia acompanhar cada passo apressado. Miguel Duarte, um dos empresários mais influentes da capital, caminhava anonimamente com um boné gasto e uma mochila velha nas costas. Por fora, parecia apenas mais um homem comum. Por dentro, carregava um segredo e um propósito. Havia perdido a fé nas pessoas, especialmente nas mulheres que se aproximavam apenas pelo brilho da sua fortuna. Desde que a esposa morrera, tudo lhe parecia vazio. Só restava o filho, Tomás, de 8 anos, o único elo entre ele e o mundo real, cansado de viver entre aparências e sorrisos falsos. Miguel tomou uma decisão drástica: viver por algumas semanas como um homem simples. Alugou um pequeno apartamento em Arroios, comprou roupas baratas e apresentou-se como Miguel Ferreira, um operário desempregado. Queria descobrir se ainda existia, em algum canto da cidade, alguém capaz de amar sem saber o quanto ele tinha na conta bancária. Foi então, diante de uma mercearia da Moraria, que a viu pela primeira vez. Ela se chamava Inês Carvalho e trabalhava como empregada de limpeza num hotel da Baixa. Tinha o cabelo preso num coque apressado e o olhar sereno de quem conhecia bem o peso das horas. Miguel observa ajudar um idoso a atravessar a rua, segurando as sacolas dele, como se o mundo ainda pudesse ser leve. Está tudo bem, senhor Antônio? Perguntou ela, sorrindo. Desde que eu levo o pão, vá descansando. Miguel ficou parado, com o filho ao lado, sem saber explicar o que sentira. Havia ali algo de raro, gentileza sem plateia, bondade sem testemunhas. Nos dias seguintes começaram a se cruzar com frequência. O destino, ou algo parecido com isso, parecia brincar com eles. Tomás, sempre curioso, foi o primeiro a puxar conversa. A senhora trabalha muito? Perguntou, enquanto esperavam o elétrico 28. Trabalho sim, mas gosto de ver a cidade acordar, respondeu Inês, sorrindo. E tu, pequeno, já estás de férias? O meu pai está sem emprego, disse o menino sem pensar, mas ele é bom a consertar tudo. Miguel ficou sem graça. Inês apenas assentiu, sem julgamento nos olhos. Isso é o mais importante, Tomás. O mundo precisa de gente que saiba consertar as coisas. E olhou para Miguel, como se soubesse que ele trazia dentro algo quebrado naquela noite. De volta ao pequeno apartamento, Miguel observou o filho dormir e pensou na mulher de uniforme azul que oferecia sorrisos, como quem distribui luz em meio à sombra. No dia seguinte, o acaso voltou a uni-los. O filho de Inês estava doente, uma febre teimosa menos, e ela faltara ao trabalho para cuidar dele. Miguel soube por acaso quando passou diante da janela do prédio dela e ouviu a tosse da criança. Sem pensar duas vezes, subiu as escadas. Bateu à porta. Quem é? Perguntou Inês do outro lado. Sou eu, o vizinho do segundo andar. Trouxe um chá para o pequeno. Ela hesitou, depois abriu. O apartamento era minúsculo, mas limpo e cheio de flores nas janelas. O menino, deitado no sofá, sorriu fraco. Não precisava, Miguel, disse Inês, surpresa. Não é nada. Eu só achei que o chá podia ajudar. Tomaram o chá juntos, em silêncio. Do rádio, uma canção antiga de Amália ecoava baixinho, e por um instante Lisboa pareceu parar para ouvi-los respirar. Inês falava pouco, mas cada palavra dela parecia vir de um lugar verdadeiro. Contou que criara o filho sozinha, desde que o pai da criança desaparecera, que trabalhava em 2 turnos para pagar o colégio e o remédio da mãe idosa. A vida não é fácil, Miguel, mas prefiro isso a viver devendo favor a quem só ajuda para se sentir importante.
A frase ficou ecoando na cabeça dele. Era como se tivesse sido escrita para o homem que ele realmente era, o milionário que passara a vida cercado por ajudas e aparências. Quando se despediu, Tomás abraçou o menino doente e disse: "Fica bom logo." A minha mãe também dizia que chás curam quase tudo. Inês sorriu. Tua mãe devia ser uma mulher muito boa. Miguel engoliu em seco. Era, sim, muito. Ao sair do prédio, o sol de Lisboa começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Miguel olhou para o Tejo ao longe e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez ainda houvesse algo de puro neste mundo. Mas, enquanto o destino costurava o encontro de dois corações cansados, a verdade permanecia escondida menos como um fio prestes a se romper. Ele era o homem que fingia ser pobre, ela a mulher que jamais perdoaria uma mentira. E ambos, sem saber, estavam prestes a mudar a vida um do outro para sempre. Os dias seguintes trouxeram uma paz que Miguel há muito não sentia. Cada manhã em Arroz parecia mais leve, e cada sorriso de Inês um convite silencioso a acreditar novamente. Tomás, que antes se escondia entre brinquedos caros e solidão, agora ria na varanda do pequeno prédio, jogando papagaios de papel com o filho de Inês. Diogo era como se os dois meninos, sem perceber, estivessem curando o que o tempo havia ferido nos adultos. Miguel observava tudo com uma estranha ternura. Há quanto tempo não via o meu filho rir assim? Murmurou para si, enquanto dobrava a camisa já gasta que usava como disfarce. Por sua vez, começava a sentir algo que não sabia nomear. Miguel era gentil, calmo, educado de um jeito raro. Havia nele uma serenidade que não combinava com as mãos limpas de quem dizia ser pedreiro. Mas o coração dela, cansado de desconfianças, escolheu calar o juízo. Uma tarde, chovia sobre Lisboa, menos uma chuva fina e teimosa, que fazia os elétricos brilharem sob os reflexos do asfalto. Inês voltava do trabalho com a roupa molhada. Quando viu Miguel e Tomás, debaixo de uma marquise, estavam à minha espera, perguntou ela, meio envergonhada. O Tomás insistiu, respondeu ele, sorrindo. Disse que ninguém devia voltar sozinha na chuva. Ela olhou para o menino e riu. E se apanhássemos o 28 e descêssemos até a Sé, o Tejo fica lindo quando chove. Miguel hesitou, depois aceitou. Os três subiram no elétrico quase vazio. Lá fora, Lisboa parecia um quadro impressionista. O castelo de São Jorge envolto em névoa. Os telhados vermelhos lavados pela chuva. Inês falava de sua infância em Alfama, das noites de fado que a mãe ouvia enquanto costurava, dos sonhos que um dia tivera de estudar enfermagem. Mas a vida trocou-me as voltas, disse, com um sorriso triste. Agora limpo quartos e cuido de pessoas cansadas. Você tem um dom menos, disse Miguel. Sincero, faz o mundo parecer menos cruel. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor fala bonito demais para quem diz ser operário. É que aprendi a ouvir antes de falar. Um breve silêncio os envolveu, interrompido apenas pelo rangido do elétrico nos trilhos molhados, à medida que Lisboa passava pela janela. Algo dentro deles também se movia, uma esperança tímida, quase esquecida. Naquela noite, Inês convidou Miguel e Tomás para subir ao apartamento. É só uma sopa simples, mas faz bem para espantar o frio, disse ela, servindo 3 tigelas fumegantes. O cheiro de coentros encheu o ar. Dona Amália, mãe de Inês, apareceu da cozinha, apoiando-se numa bengala. Boa noite, disse com um sorriso amável. Então, este é o vizinho novo? Sim, este é o Miguel. E o pequeno é o Tomás. A velha senhora olhou para eles com olhos de quem enxerga mais do que dizem. Tem um ar bom? Há muito tempo não vejo o Diogo rir assim. Durante o jantar, Amália contou histórias antigas de Lisboa, menos de quando a cidade ainda cheirava a maresia e esperança. Miguel escutava com atenção, como quem aprende uma língua perdida antes. Descer Inês lhe ofereceu um guarda-chuva. Para não se molhar de novo, disse ela. E se eu quiser devolvê-lo, então vai ter que voltar.
Foi o primeiro sorriso cúmplice entre eles, mas a mentira, como sombra que cresce ao entardecer, começou a ameaçar a paz frágil. Na manhã seguinte, enquanto tomava café num pequeno quiosque, Miguel recebeu uma ligação no celular que esquecera de desligar. O nome na tela gelou-lhe o sangue. Henrique Rocha, seu assessor na empresa Senor Miguel. Os investidores suíços chegam amanhã. Precisamos confirmar a reunião no escritório da Duarte Holdings. Miguel desligou imediatamente. Mais tarde demais, Inês, que passava do outro lado da rua, viu o gesto apressado e o brilho caro do telefone que ele tentava esconder. Ela não disse nada, apenas guardou a dúvida num canto do peito. Mais tarde, à tarde, quando o reencontrou, fingiu naturalidade. Estava a falar com alguém do trabalho? Perguntou, servindo café. Um amigo antigo, respondeu ele, tropeçando nas próprias palavras. Ela apenas murmurou, mas o olhar já não era o mesmo. Naquela noite, Amália, observando a filha, perguntou: "O que se passa contigo, menina?" "Nada, eu conheço esse nada. É quando o coração começa a se proteger esse suspiro. Tenho medo, mãe. Medo de acreditar outra vez." Miguel, por outro lado, sentia o peso do segredo aumentar a cada encontro. Tentava justificar para si mesmo, só mais alguns dias, depois conto tudo. Mas sabia que estava preso numa teia de suas próprias escolhas. Numa sexta-feira, decidiu fazer algo bonito. Comprou flores e passou na casa de Inês. Mas antes de bater, ouviu vozes do outro lado da porta. "Não entendo." "Mãe", dizia Inês, "ele fala como doutor, não como pedreiro. Usa perfume caro, as mãos são limpas demais." Miguel deu um passo atrás, o coração apertado. A mentira, enfim, estava para ruir. Voltou para casa com as flores ainda na mão. Sentou-se na cadeira velha e olhou para o filho. "Pai, por que está triste?" perguntou Tomás. "Porque às vezes, filho, dizer a verdade é mais difícil do que parece." Tomás ficou em silêncio. Depois disse algo que o desarmou. "Mas se a verdade dói, é porque ela quer curar." Naquela noite, Miguel não dormiu. Do outro lado da cidade, Inês também não. Ambos olhavam para o mesmo céu de Lisboa, menos o mesmo Tejo, refletindo a mesma lua, sem saber que estavam prestes a atravessar o ponto sem retorno. Naquela manhã, Lisboa parecia mais fria. O céu cinzento refletia o que Miguel sentia por dentro. As ruas estavam cheias de pressa e de silêncio, e mesmo o Tejo, sempre sereno, parecia observar com tristeza o homem que caminhava sozinho, com o coração dividido entre o amor e a mentira. Já não havia paz. A cada vez que via Inês, sentia o peso do disfarce crescer dentro de si como uma pedra, e a cada sorriso que ela lhe oferecia, ele se sentia menos digno. No final de uma semana de dúvidas e olhares evitados, a verdade decidiu encontrar seu caminho, menos como toda verdade faz. Era sábado, Inês estava em casa, preparando o almoço, quando bateram à porta. Do outro lado, um homem de terno escuro, óculos finos, postura de executivo. "Bom dia, a senhora Inês Carvalho?" "Sim, sou o senhor Henrique Rocha, assistente do senhor Miguel Duarte." Inês franziu o senho. "Não conheço nenhum Miguel Duarte." "Conhece? Sim," respondeu o homem, confuso. "O senhor Pedumi, para entregar isto pessoalmente." Henrique estendeu um envelope branco, com o timbre dourado da Duarte Holdings. O silêncio cortou o ar. Inês sentiu o chão mover-se sob os pés. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, um cartão simples, com letras elegantes. "Obrigado por devolver a fé no que é verdadeiro." E junto, um cheque de 5.000 euros. "Deve haver algum engano," disse ela com a voz tensa. "O senhor Miguel Ferreira é apenas um operário, não um empresário." Henrique olhou surpreso. "Ferreira, ele voltou a usar esse nome?" murmurou, sem perceber o estrago que acabava de causar.
A confusão deu lugar ao choque. Inês sentiu as pernas fraquejarem. Então, é verdade, sussurrou, ele mentiu para mim. Henrique percebeu tarde demais o que havia feito. Senhora, desculpe, eu não devia ter, mas Inês já tinha fechado a porta do outro lado. O som do coração dela parecia ecoar mais alto que o próprio Tejo durante horas. Ficou parada, encarando o cheque sobre a mesa. O nome Miguel Duarte brilhava como uma traição escrita a ouro. Quando Diogo chegou da escola, encontrou a mãe sentada, imóvel. Mãe, ela respirou fundo. Vai brincar um pouco, meu amor. A mamã precisa pensar. À noite, a campainha tocou. Era Miguel, segurando um ramo de flores do campo. Simples, mas cheios de significado. Inês, posso entrar? Pode, respondeu ela, fria. Afinal, os donos do mundo entram onde quiserem. Ele percebeu imediatamente. Que aconteceu? Deixa-me adivinhar. Miguel Duarte, dono da Duarte Holdings, milionário, filantropo, disfarçado de operário pobre para brincar com a vida dos outros. Acertei. Miguel baixou os olhos. Não era uma brincadeira. Inês, então que era um teste, um jogo de moral? O silêncio dele foi a pior resposta possível. Tu deixaste que eu te ajudasse com o pouco que eu tinha, gritou ela, a voz tremendo. Deixaste que o meu filho te chamasse de amigo, que a minha mãe te oferecesse café, enquanto fingias ser alguém que não és. Eu só queria encontrar alguém verdadeiro, disse ele, a voz quebrada. Alguém que gostasse de mim e do Tomás, sem saber do dinheiro, então usaste a tua mentira para provar o quê? Que as pessoas pobres são boas e as ricas são más. Que a honestidade se compra com um disfarce? Miguel tentou se aproximar, mas Inês recuou. Não toques em mim! As lágrimas começaram a descer, quentes, silenciosas. Achas que o meu coração é um laboratório para as tuas experiências? Tomás, que ouvira a discussão da porta, entrou apavorado. Pai, tia Inês, por que estão a gritar? Ela tentou disfarçar, limpando as lágrimas. Está tudo bem, querido. Vai para o quarto. Mas o menino, com o coração de criança, sentiu o que nenhum adulto conseguiu esconder. Tu mentiste para ela, pai? Miguel adjorrou-se diante do filho. Sim, filho. O pai mentiu. Tomás ficou em silêncio por alguns segundos. A mamã dizia que mentira só serve para perder quem a gente ama. A frase caiu no ar como sentença. Inês respirou fundo e apontou para a porta. Vai-te embora, Miguel. Por favor, deixa-me explicar. Menos, não há explicação que apague o que fizeste. Ele hesitou. Depois saiu sem olhar para trás. Do lado de fora. Lisboa parecia diferente, menos as luzes da cidade já não brilhavam. O Teju já não cantava. Naquela noite, Miguel voltou ao pequeno apartamento e sentou-se à beira da cama do filho. Tomás chorava baixinho. Pai, ela vai voltar? Não sei, filho. Eu gostava dela como se fosse a mamã outra vez. Miguel sentiu o peito se rasgar. Abraçou o filho e ficou em silêncio, ouvindo o som distante do fado que subia das colinas. No outro lado da cidade, Inês tentava conter o choro. Amália, com a sabedoria dos anos, aproximou-se devagar. Filha, há mentiras que nascem do medo, não da maldade. Mas o medo também machuca, mãe. Sim, mas só quem sente medo de perder é porque já começou a amar. Inês não respondeu, apenas olhou pela janela, onde o Tejo refletia a lua e uma lembrança, o sorriso de Miguel, sincero, mesmo dentro da mentira. 3 semanas passarão-se desde o dia em que a verdade caiu sobre Lisboa como uma tempestade. Desde então, Inês e Miguel não trocaram uma única palavra no bairro de Arroios. Os vizinhos comentavam a ausência do Sr. Ferreira e do pequeno Tomás. Ninguém sabia que o homem humilde que ajudava a carregar compras no mercado era, na verdade, o milionário que agora se escondia no silêncio. Miguel não voltara à empresa.
O escritório da Duarte Holdings seguia sem o seu diretor. O dinheiro, pela primeira vez, parecia inútil, incapaz de comprar paz ou redenção. Naquela manhã, Tomás olhava pela janela. Pai, ela passou ali embaixo, disse o menino, com esperança na voz. Trazia uma sacola e parecia cansada. O Diogo foi com ela. Miguel queria correr, perguntar se estavam bem, mas lembrou-se da promessa, não invadir o espaço dela. Entretanto, a vida de Inês tornara-se uma luta diária. O hotel onde trabalhava reduziu o quadro de funcionárias e ela foi dispensada. Para cuidar da mãe doente e do filho, começou a limpar casas particulares. O corpo doía, mas o que mais pesava era o vazio no peito, menos aquele que nem o orgulho conseguia preencher. Uma noite, sentada à mesa, contou as moedas que tinha. Faltam 20 euros para o remédio da mamã, disse, quase em sussurro. Diogo, com os olhos grandes e inocentes, respondeu, eu posso pedir ajuda ao senhor Miguel? Inês parou, o coração apertado. Não, meu amor, nunca peças nada a quem te fez mal. Mas ele não me fez mal, mamã. Ele ajudava a gente, as palavras do filho ficaram ecoando. Ela tentou não chorar do outro lado da cidade. Miguel decidiu agir em silêncio. Pediu ao seu assistente que criasse um fundo de apoio anônimo para famílias de trabalhadores do bairro de Arroios, uma desculpa para enviar ajuda sem revelar o nome. O senhor tem certeza? Perguntou Henrique. Vão perceber que é o senhor. Não me importa menos, respondeu Miguel, que pensem o que quiserem. Só não quero que ela e o menino passem fome. Dias depois, um envelope foi deixado discretamente na porta de Inês, com o logotipo da Câmara Municipal e uma nota Programa de Apoio Comunitário, subsídio emergencial de 800 euros. Inês ficou confusa, mas emocionada. Beja! Exclamou, é uma ajuda da Câmara. Amália olhou o envelope e depois a filha. Lisboa tem milagres que vêm com carimbo humano, filha, mas no fundo a velha senhora sabia quanto. E São Miguel vivia um tipo novo de penitência, o silêncio. Todas as noites, depois de colocar Tomás para dormir, caminhava até o miradouro de Santa Luzia e observava o Tejo. Ainda pensas nela, pai? Perguntou Tomás uma noite, todos os dias. Filho, e ela? Acho que também pensa, mas com raiva. A mamã dizia que raiva é só tristeza disfarçada. Miguel Sório com lágrimas nos olhos. A tua mãe era muito sábia. Nessa mesma semana, algo inesperado aconteceu. Amália teve uma recaída. A pressão subiu. Inês, desesperada, correu com ela ao hospital de São José. Na recepção, o médico foi direto. Precisamos interná-la, mas o seguro está atrasado. Inês sentiu o chão desaparecer. Eu não tenho como pagar. Quando saiu para o corredor, chorando, deu de cara com alguém que nunca esperava ver ali. Miguel estava de pé, simples, sem terno, sem escolta. Apenas o homem, no inculpa, soube que a sua mãe foi internada. Deixe-me ajudar. Não te atrevas menos, cortou ela fria. Não quero a tua piedade. Não é piedade, Inês. É amor. Ela riu, amarga. Amor? Amor não mente. Amor não se disfarça. Ele respirou fundo. Eu mereço tudo o que disseres. Mas não deixes que o teu orgulho custe a vida da tua mãe. Os olhos dela brilharam de raiva e medo. Eu dou um jeito. Sempre dei. Miguel olhou para o médico e falou baixinho. Eu pago as despesas, mas sem o nome dela saber. O médico hesitou, depois assentiu. Quando Inês voltou, o internamento já estava resolvido. O hospital disse que houve um programa solidário. Murmurou, desconfiada. Miguel permaneceu à distância, observando da porta. Dona Amália, deitada na cama, abriu os olhos e o reconheceu. Tu és o rapaz que partiu o coração da minha filha, não és? Ele baixou a cabeça. Sou, senhora.
Então faz uma coisa boa com os pedaços. Miguel saiu do quarto, sentindo o peso e a bênção das palavras da velha senhora. Durante os dias seguintes, Inês ficou no hospital ao lado da mãe. Miguel aparecia apenas para deixar flores no balcão, menos nunca se aproximava. E curiosamente, as enfermeiras começaram a comentar: o senhor das flores voltou. Qual senhor? Aquele que deixa violetas brancas todas as manhãs. Inês fingia não ligar. Mas cada flor era uma ferida nova e, ao mesmo tempo, um consolo. Quando Amália teve alta, o médico disse: os custos foram cobertos por um doador anônimo. Inês, com lágrimas nos olhos, compreendeu. Naquela noite, deixou o envelope da Câmara Municipal sobre a mesa. Mãe, devolvo isto porque sei quem mandou e não quero mais dívidas com quem já me roubou a paz, filha. Disse Amália com ternura. Às vezes aceitar ajuda também é uma forma de perdoar. Mas Inês não respondeu. Lá fora, o Tejo permanecia calado menos, como se esperasse que o amor encontrasse coragem de falar outra vez. Lisboa, naquela noite, parecia respirar mais devagar, e no alto de Santa Luzia, Miguel olhava o rio e murmurava para o vento: se o amor é verdadeiro, ele há de encontrar o caminho menos, mesmo quando o Tejo silencia. Lisboa acordou envolta por uma névoa leve, como se o próprio céu hesitasse em mostrar o sol. O Tejo, silencioso, refletia as primeiras luzes do dia. E no coração da cidade, dois destinos que o tempo tentou separar começavam, sem saber, a se aproximar outra vez. Miguel passou a madrugada caminhando pelas ruas antigas de Alfama. O som distante de um fado escapava de uma janela, e cada acorde parecia dizer que ele não tinha coragem de pronunciar. Perdoa-me. No bolso trazia uma carta, não uma explicação, mas um desabafo. Queria entregá-la a Inês, mas temia ser rejeitado mais uma vez. Talvez ela nunca me ouça, pensou, mas preciso ao menos deixar que saiba que o amor dela me salvou, mesmo que tenha me expulsado. Na manhã seguinte, ao sair de casa para levar o filho à escola, Inês encontrou Tomás sentado no degrau do prédio, com um caderno nas mãos. Bom dia, senhora Inês, disse o menino, tímido. Fiz isto para ti. Ela sorriu, surpresa, pra mim. E um deceno, explicou ele, abrindo o caderno. No papel, o Tejo azul cortava Lisboa ao meio. De um lado, um homem com uma flor branca. Do outro, uma mulher com um lenço na cabeça. No meio, uma ponte de papel feita de corações. O pai diz que o amor é como o rio menos completou Tomás. Mesmo que separe, ele também une. Inês sentiu os olhos arderem. Ele te mandou trazer isto? Não, respondeu o menino. Eu quis. Mas o pai escreveu algo atrás. Virou o desenho e leu. Não peço perdão pelas palavras que disse, mas pelas que calei. Não menti por desprezo, menos menti por medo. E quem mente por medo, na verdade, confessa o quanto ama. Miguel. Inês fechou o caderno, sem saber o que fazer. A mágoa ainda estava ali, mas algo mais começava a brotar. Saudade. Durante todo o dia, as lembranças voltaram como ondas. O chá que ele preparara para o seu filho, o riso de Tomás brincando com Diogo, o olhar sincero por trás do disfarce. E se o amor for mais forte que o orgulho? Pensou. À noite, saiu de casa e caminhou sem destino. A cidade dormia, mas o Tejo ainda brilhava sob a luz dos candeeiros. No miradouro de Santa Luzia, viu uma silhueta familiar imóvel diante do rio. Era ele. Miguel não a percebeu de imediato. Falava baixinho consigo mesmo, com o vento. Talvez seja melhor assim, que ela viva livre do peso da minha mentira. E tu vais viver livre do quê? Disse uma voz atrás dele. Miguel virou-se. O coração disparou. Inês estava ali, envolta pelo brilho suave das luzes, o olhar cansado, mas firme. Inês. Foste cobarde? Interrompeu ela. Mas também foste verdadeiro no que sentias. E
Isso confunde o coração de uma mulher. Ele deu um passo à frente. Não espero que confies em mim outra vez. Só quero que saibas que cada gesto teu me ensinou o valor do que o dinheiro nunca comprou. E o que vais fazer com esse valor agora? Perguntou ela. Guardá-lo e merecê-lo. Se me deixares tentar, o vento soprou forte, fazendo o lenço dela voar. Ele o apanhou com cuidado e o devolveu, os dedos se tocando por um segundo que pareceu durar toda a vida. Não posso prometer que esqueço, disse Inês, baixinho, mas posso tentar lembrar sem dor. Miguel respirou fundo, os olhos marejados. Já é mais do que eu sonhava. Por um instante ficaram em silêncio, observando o Tejo correndo tranquilo entre as margens. O rio, testemunha de tantas histórias, parecia sussurrar uma bênção invisível. Tomás e Diogo, que haviam seguido os adultos em segredo, espreitavam atrás de uma árvore. Eles vão fazer as pazes? Cochicho Diogo, acho que sim, respondeu Tomás, sorrindo. O pai trouxe flores de novo. Miguel então estendeu a mão. Caminhas comigo. Inês hesitou, depois assentiu, mas sem máscaras desta vez. Nunca mais. Desceram juntos pelas ruas de pedra, entre o cheiro de jacarandás e o murmúrio, distante da cidade. O Tejo ao fundo refletia o brilho das estrelas. Ao chegarem à beira do rio, Miguel parou. Sabes, foi aqui que tudo começou, disse ele. O dia em que te vi ajudar aquele velho com as compras. Eu ainda era o homem que não acreditava em nada. E tu, em 5 minutos, devolveste-me o mundo. Inês olhou para ele e respondeu, com um meio sorriso. Talvez o mundo precise de mais mentiras que terminem em verdades. Ele riu, emocionado. Ou de verdades que tenham coragem de pedir perdão? Ela olhou para o Tejo e depois para ele. O rio não guarda rancor, Miguel. Ele segue sempre. Acho que nós também devemos seguir. Juntos? Perguntou ele, com voz trêmula. Juntos. Miguel segurou a mão dela. Foi um toque leve, mas carregado de promessa. E naquele instante, o vento soprou do mar, trazendo o cheiro salgado e uma sensação de recomeço no alto. As luzes de Lisboa cintilavam como um céu de pequenas esperanças. Dona Amália, da janela do quarto, olhou a cena e sorriu. Eu sabia, murmurou. O Tejo nunca separa quem nasceu para se reencontrar. Meses depois, um novo café abriu suas portas na Baixa. Café do Tejo. No balcão, uma mulher servia clientes com um sorriso sereno. Ao lado dela, um homem simples ajudava a limpar mesas. Ninguém sabia que ele era o dono de tudo aquilo. E ninguém precisava saber. Porque, às vezes, o amor verdadeiro só floresce quando deixamos o mundo pensar que somos apenas pessoas comuns. Sob o mesmo céu de Lisboa, 2 corações voltaram a bater no mesmo ritmo. O passado ficou nas águas do Tejo menos calmo, distante. O futuro começava ali, no instante em que ela segurou a mão dele e sorriu.